E aí, devs, beleza? Meu nome é Jean e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Datorama Akita. Não é mangá, não é anime, é uma ferramenta que eu amo utilizar juntamente com o Angular. Aproveitando a sequência, que meu último vídeo eu falei sobre introdução ao Angular, eu vou dar continuidade para falar um pouquinho dessa ferramenta e como que ela me ajudou a entender tudo sobre State Management, ou gerenciamento de estado. Então fica nesse vídeo que ele está repleto de informação e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo. E aí, devs, beleza? Como eu disse no início do vídeo, hoje o assunto é Akita, que nada mais é, que uma forma da gente implementar, o gerenciamento de estado numa aplicação Angular. E o que é o gerenciamento de estado? É basicamente uma fonte única de dados, onde a gente vai utilizar o conceito de stores e queries para fazer a atualização de dados e a consulta de dados. E por que utilizar o Akita para fazer esse fluxo que pode parecer simples, Porque ele provê para a gente boilerplates, E o que é um boilerplate? Basicamente é todo esse código inicial, todo esse código base que você provavelmente iria construir, por exemplo, uma query base ou um store base, para conseguir implementar de fato um gerenciamento de estado, se você fosse implementar você mesmo. Então, além de você utilizar uma ferramenta madura, que é o Akita, que a equipe do Datorama já utiliza nas aplicações, lembrando que a Datorama é uma empresa aí que trabalha com softwares corporativos, então ela sabe a dor e a complexidade que a gente desenvolvedor, que trabalha no mercado, sofre às vezes para criar modelos aí e gerenciar o estado desse modelo. Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo? Como funciona o Akita, quais que são, vamos dizer assim, os atores que trabalham aí para formar todo o fluxo aí que o Akita ele provê para a gente para solucionar esse problema de gerenciamento de estado. E o mais legal ainda, eu lembro quando eu migrei do back-end para começar a trabalhar com Angular, eu tinha uma certa dificuldade de entender o que era Redux, o que era o Flux, Então, o Akita ele traz toda esse código reativo, utilizando observables, o conceito aí também de estados imutáveis, estados aí que não se alteram, sempre é criado um novo estado, utilizando orientação a objetos. Então, se você é um desenvolvedor que trabalha com back-end e está migrando aí para trabalhar com Angular, o Akita ele vai ser uma ferramenta bem legal, porque ele traz os conceitos de serviços, os conceitos de storages, que a gente pode comparar com o back-end aí como um banco de dados, e os conceitos de queries, de queries, que é basicamente onde a gente vai realizar consultas. Então é muito mais simples para a gente que está migrando de uma tecnologia para outra, se a gente já conhecer aí as responsabilidades e para que cada arquivo, ou para que cada ator do Akita é responsável. Então, eu vou mostrar para vocês no diagrama que eu preparei aqui. Lembrando que eu vou separar esse vídeo em dois, para ficar, eu acho que talvez até um pouco mais fácil para vocês entenderem. E caso vocês já tenham conhecimento aí sobre Redux, Flux, gerenciamento de estado, você pode pular esse vídeo e já pôr o próximo vídeo, que é a parte prática. Lembrando que eu não vou lançar os dois vídeos juntos, então pode ser que esse vídeo nem tenha ido pro ar ainda, mas eu vou tentar lançar o mais rápido possível para vocês já conseguirem assimilar o conteúdo, beleza? Então bora pro computador, que eu acho que as coisas vão ficar mais claras lá. E aí, galera, beleza? Então eu tô aqui já com o meu diagrama aberto, que eu sempre faço para tentar deixar um pouco menos abstrato, o conteúdo que eu tento passar para vocês. E esse é o fluxo, que a gente vai fazer, utilizando o Akita. Então, basicamente, quais que são as vantagens, de eu utilizar esse boilerplate na minha aplicação? Eu acho que o primeiro é a questão da organização. Então, a gente vai acabar tendo um código padrão para todos os componentes, e todos os estados que nossa aplicação vai ter. Então, a gente começa a caminhar para aquilo que eu sempre falo,
que é um código previsível. Então, se você olhar a estrutura de um componente, você já consegue saber como todos os outros componentes funcionam, porque o código já começa a se tornar previsível, inclusive para criar novas implementações. Então, a gente sabe... E o que eu quero dizer com isso, tá? Antes de eu explicar cada quadradinho desse, que um componente sempre vai interagir chamando ações de um serviço sempre vai atualizar um store, e sempre que acontecer uma atualização nesse store, eu vou atualizar minhas queries, né, minhas queries, que eu vou utilizar para renderizar uma nova informação no componente. Então, um exemplo bem simples aqui, tá? Eu vou criar um estado de cliente, então eu vou adicionar um novo cliente, ele vai adicionar esse novo cliente no meu store, e eu vou ter uma query que fica lendo todos os clientes, que vai posteriormente colocar num componente de lista aqui de clientes. Beleza? Então é basicamente esse fluxo que o Akita ele ajuda a gente ajuda a gente a criar, beleza? E por que ele é um boilerplate, né? Porque ele já tem um código base que a gente não precisa ficar criando toda hora na mão. Então, quando eu mostrar a parte do código para vocês, que é um próximo vídeo que eu vou lançar, a gente vai ver que os stores ele já tem métodos prontos, por exemplo, um active, um delete, um add. Então, ele já cria todo esse código que a gente provavelmente ia criar, né, manualmente. E ele já tem toda a estrutura de conexão com queries que a gente vai precisar criar. Lembrando que essas queries aqui ela também pode interagir com outras, que eu vou mostrar para vocês também na parte prática. E sempre criando esse fluxo aqui assíncrono, né? Então a gente não precisa simplesmente chamar um serviço, por exemplo, e esperar a atualização de volta. O nosso componente ele é conectado num serviço, tá? E numa query. Então sempre que o serviço faz alguma coisa, eu já tenho queries prontas que já vão renderizando os componentes. E como que ele faz isso de forma reativa? É utilizando o conceito de observables. Para quem não sabe o que é um observable, me segue lá no Instagram que eu tenho um post bem bacana sobre observable. Vou tentar colocar aqui na edição do vídeo basicamente o quadro, mas cliquem lá que vocês vão ser direcionados lá pro meu Instagram. Já me sigam lá que eu posto bastante informação e bastante conteúdo também em formatos de post, em formatos de Reels. Então também é uma outra forma da gente ficar mais conectado, né? E me mandem mensagens lá também sugerindo novos tópicos e perguntas, caso você esteja aqui, não tenha entendido basicamente o que eu estou falando. Vai ser um prazer ajudar você lá também a solucionar suas dúvidas, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora para que serve cada caixinha dessa aqui no fluxo aqui que o Akita ele provê pra gente, tá bom? Então, o componente, né, para quem viu meu vídeo lá da introdução ao Angular, é um componente simples, só que ele vai ter duas dependências aqui quando a gente estiver utilizando o Akita. O serviço e uma query, tá? O serviço, ele é basicamente um adapter para o storage, tá? Então ele vai pegar basicamente informações aqui que o componente vai passar para ele, ele vai conversar com a API, vai resgatar esses dados e vai atualizar o store. Lembrando que caso você não tenha uma API, você pode trabalhar em memória. Então esse fluxo aqui ele pode existir sem necessariamente ter uma API conectada externa, né? Você pode ter uns dados aqui, por exemplo, in memory. Então toda vez que o storage, né, o storage é basicamente, vamos dizer assim, o nosso banco de dados. Então ele vai guardar as entidades aqui, os estados da entidade. Então imaginando que aqui eu tenho por exemplo, uma API de clientes, quando eu chamar a action load clients ou load customers, ele vai bater na API, vai retornar todos os clientes e vai atualizar o store com todos esses dados novos. E eu vou ter uma query aqui chamada, por exemplo, get all users, tá? Que sempre a gente trabalha com observables aqui, porque o componente ele é conectado a um observable, né? Ele vai fazer o subscribe aqui
de uma query, e sempre que acontecer uma atualização, o Store notifica esse Observer para atualizar e já renderizar no componente. Então esse fluxo ele é muito inteligente, porque a minha query ela não precisa ficar toda hora olhando no Stores para ver se tem um dado novo. Toda vez que o Store sofre um update, ele já notifica todos os observables que estão conectados a essa query e ele já renderiza automaticamente. Então o Store ele guarda os dados, só que ele é um Store inteligente porque ele notifica as queries quando algo atualiza. Lembrando, tá, que a gente sempre trabalha aqui com estados imutáveis. E o que é um estado imutável, né? É basicamente toda vez que eu atualizar um nome, por exemplo, de um cliente, eu não vou atualizar o mesmo registro, eu vou criar um registro novo refletindo o anterior com o nome atualizado. Então eu vou ter basicamente formas de criar rollbacks. Então a gente pode, por exemplo, se a gente quiser implementar um Ctrl Z e ir removendo estados anteriores, e a nossa aplicação ela vai voltando ao estado normal. Eu vou mostrar isso também na prática também no próximo vídeo, tá bom? E a query basicamente consultas que a gente já vai deixar preparada aqui, sempre olhando para o Store. Lembrando que o Store ele vai conter todos os dados, né? Então, por exemplo, eu posso ter clientes ativos e inativos. Eu posso criar um observable que filtra apenas os ativos, que filtra apenas os inativos, e ter componentes, né? Lista de componentes que mostra os ativos, que mostra os inativos, olhando aqui para queries diferentes. Perfeito? Então, galera, eu não quero ir muito além disso para não ficar muito técnico e a gente acabar entrando um pouco no detalhe do código. Então, eu vou terminar por aqui. Vocês vão assistir a sequência do vídeo 2. Eu vou tentar liberar ela o mais rápido possível, tá? Lembrando que, como vocês podem ver, a gente já está em ritmo de Natal, então a gente acaba dando aquela desacelerada, né? Mas eu vou tentar trazer esse último conteúdo aí antes de finalizar o ano. Beleza? Queria agradecer vocês por ficarem aqui até agora. Muito obrigado, tá, por apoiarem o canal está crescendo, eu estou muito contente. Não deixe de se inscrever no canal para ajudar, né, galera, a continuar gravando esse conteúdo para vocês. Lembrando que tudo isso que eu crio aqui, eu disponibilizo para vocês. Claro que esse diagrama eu vou disponibilizar junto do código da parte 2, mas os links do Akita, todo o Get Starter eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E não deixe de comentar se você já conhecia ou não essa ferramenta, se você já trabalha com ela, se eu acabei esquecendo alguma coisa aqui na introdução do Akita, porque é uma forma aí da gente conversar e eu melhorar o conteúdo que eu trago para vocês. Então, obrigado, até o próximo vídeo e fui!